Com a graça de Deus, iniciamos mais este culto no lar da Congregação São Paulo. Celebramos o 11º domingo no período do Pentecostes. Iniciamos o nosso culto cantando o hino Um Só Rebanho, Um Só Pastor. Iniciamos o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queremos, através do hino Perdão e Graça, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, confessando todos os nossos pecados, nossa indignidade e colocando-nos humildemente diante do trono da graça de Deus. Nós cantamos. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois sempre eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor,
sempre eu preciso do teu amor. Por causa desta confissão feita, cantada, na qualidade de ministro da palavra, chamado e também ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo-vos todos os pecados. E o faço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. As palavras do introito, nós as encontramos no Salmo de número 67. Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos. Trata-nos com bondade. Assim o mundo inteiro conhecerá a tua vontade e a tua salvação será conhecida por todos os povos. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. Que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julgas os povos com justiça e guias as nações do mundo. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. A terra deu a sua colheita, Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Ele nos tem abençoado. Que os povos do mundo inteiro o temam. Nós cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Encontramos a leitura da epístola na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 1 e 2, 13 a 15, 28 a 32. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele havia escolhido desde o princípio. Agora estou falando a vocês que não são judeus. Enquanto eu for o apóstolo dos não-judeus, terei orgulho do meu trabalho. Talvez eu possa fazer com que os que são da minha própria raça fiquem com ciúmes, e assim seja possível salvar alguns deles. Porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão a vida. Os judeus rejeitaram o Evangelho e por isso são inimigos de Deus, para o bem de vocês, os não-judeus. Mas pela escolha de Deus, eles são amigos dele por causa dos patriarcas. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Mas no passado vocês, que não são judeus, desobedeceram a Deus.
Porém agora vocês receberam a misericórdia de Deus, por causa da desobediência dos judeus. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedeceram a Deus, para que eles também possam receber a misericórdia dele. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar misericórdia a todos. Até aqui a leitura da epístola. Nós queremos cantar Seja Deus gracioso. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto, para que conheçam na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Alegrem-se e exultem na terra toda a gente, tua justiça se manifestará, guiando na terra as nações. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. A terra deu seu fruto e Deus nos abençoa, e todos os confins da terra o temerão. Louvem-te os povos, ó Deus. Seja Deus gracioso e nos abençoe e resplandeça sobre nós o seu rosto. Seja Deus gracioso. A leitura do Santo Evangelho encontramos em Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. A mulher estrangeira. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia, que morava naquela terra, chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher,
mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nas palavras do Credo Apostólico, a confissão de nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe agora que queremos meditar em Sua Palavra. Palavra de Jesus no Evangelho de hoje, diante da mulher cananeia, Jesus diz: mulher, você tem muita fé, que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Em nome de Jesus, amém.
Acredito que não exista dor maior para um pai ou para uma mãe do que aquela dor de ver seus filhos sofrerem. Ver um filho doente é algo que corta o coração. Perder um filho, então, deve ser uma das piores dores que alguém possa sentir. O Evangelho de hoje nos fala de uma mãe aflita, uma mulher cananeia, que vai buscar ajuda para sua filha que estava endemoniada. Porém, nós não podemos continuar falando sobre esta história sem primeiro olharmos o contexto do capítulo 15 de Mateus. O contexto é o que vem antes do texto. No caso do Evangelho de hoje, é o contexto que vai nos ajudar a entender as palavras de Jesus para aquela mulher. O que aconteceu com Jesus antes de sair do território de Israel e acabar se encontrando com aquela mulher estrangeira? Se olharmos o início do capítulo 15 de Mateus, vamos ver que Jesus havia tido um caloroso debate com os fariseus e os mestres da lei, que eram os líderes religiosos de Israel. O assunto do debate: o que é ser puro ou impuro diante de Deus. Esses líderes tinham criticado Jesus por causa de seus discípulos, que comiam sem lavar as mãos. No pensamento dos fariseus, a pureza diante de Deus se dava pelo lavar do corpo, pelo lavar dos objetos, pelo lavar da casa, pelo lavar dos alimentos. Havia inúmeras regras sobre isso. Além disso, no pensamento destes líderes, qualquer tipo de contato com pessoas estrangeiras, chamadas de pagãs ou gentios, era algo que os contaminava, o que exigia que se lavassem imediatamente para se purificarem diante de Deus. Era assim que os líderes judeus pensavam no assunto pureza diante de Deus. Vejam, um dos termos preconceituosos usados por esses líderes judeus para se referir aos estrangeiros era chamá-los de cachorros. Os estrangeiros eram os cachorros. Jesus os critica e diz que não são as coisas que estão fora do corpo que contaminam e tornam os seres humanos impuros diante de Deus, mas sim as coisas que brotam de dentro do ser humano, do coração humano, onde está a natureza pecadora. Depois desse debate, que está no capítulo 15, é que Jesus e seus discípulos se retiram do território de Israel e vão para um país vizinho, a Fenícia, onde hoje é o Líbano, Beirute, a Síria, aquela região ali. É lá que acontece então o encontro de Jesus com esta mulher cananeia, com essa mulher estrangeira, conforme o Evangelho de hoje. O que chama a atenção é de que de uma estrangeira, uma mulher considerada pelos líderes judeus e pelos judeus um cachorro, é desta mulher que saem as palavras mais puras, que revelam a fé que Deus implanta no coração humano. Não é por acaso que Mateus menciona a forma como ela chama Jesus: Senhor, Filho de Davi. Essas duas expressões, Senhor e Filho de Davi, revelam que essa mulher sabia quem era Jesus. Pois tanto a expressão Senhor quanto a expressão Filho de Davi eram usadas apenas como referência ao Messias, ao Filho de Deus que viria ao mundo conforme promessas do Antigo Testamento. O Messias seria o Senhor e também descenderia da família do rei Davi. Não sabemos como, mas aquela mulher, em algum momento da sua trajetória, teve contato com as promessas do Antigo Testamento sobre o Messias. E Deus revelou que aquele que estava diante dela era o Messias.
E é da boca de uma mulher estrangeira, considerada impura, que sai uma das primeiras confissões de fé a respeito de Jesus. Senhor, Filho de Davi. Deus havia revelado isto a ela. Assim também aconteceu conosco. Deus nos revelou pela sua palavra quem é Jesus Cristo. Não é algo que descobrimos por tanto pensar, estudar ou por sermos mais evoluídos espiritualmente. Nada disso, ninguém é. Ninguém pode se considerar assim. A fé é algo que Deus implanta em nós pela sua palavra. E é por esta fé e pela ação do Espírito Santo que somos levados a conhecer e crer que aquele que foi pregado na cruz não era um simples homem, mas sim o Senhor de todas as coisas, o próprio Deus que se humanou, com um único propósito: dar perdão e vida eterna a todos os seres humanos. Assim como Deus revelou quem era Jesus para aquela estrangeira, assim também Ele fez comigo e com você. Se cremos em Jesus é porque Deus nos revelou isto na sua palavra. A partir disso podemos entender as palavras de Jesus que seguem no Evangelho de hoje. A partir do contexto é que vamos compreender que aquelas palavras que parecem tão duras de Jesus não estavam sendo direcionadas para aquela mulher, mas sim Jesus queria atingir os seus discípulos. Diante da insistência daquela estrangeira pela ajuda de Jesus para a sua filha, Jesus não olha para ela, olha para os seus discípulos e diz: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Parece que Jesus estava se negando a ajudar ela, por ser estrangeira. Uma atitude semelhante à dos fariseus, se formos olhar sem perceber o contexto. Pior, então, é quando ela se ajoelha aos pés de Jesus e ele diz: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Nossa, se não entendermos o contexto, vamos analisar Jesus como alguém que está agindo com preconceito aqui. E não é verdade. Jesus está falando isso não para atingir aquela mulher, mas para ensinar algo para os seus discípulos. Isso deve ter dado um nó na cabeça dos discípulos. Porém, era exatamente isso que Jesus queria: não humilhar ela, nem testá-la. Ele já sabia o que ela tinha no seu coração. O foco de Jesus não era aquela mulher, mas sim os seus discípulos. Ele queria mostrar para eles que o poder de Deus estava agindo naquela mulher. O Espírito de Deus estava agindo numa estrangeira. Algo que seria absurdo para um judeu pensar. Deus estava agindo numa estrangeira e fazendo com que aquela mulher confiasse em Jesus como seu Senhor. Não é o lavar do corpo ou das mãos que faz uma pessoa ficar pura diante de Deus, como pensavam os sábios líderes judeus. Não há nada que o ser humano possa fazer para torná-lo puro diante de Deus. É Deus quem perdoa e aceita o ser humano impuro através de seu Filho. E é Deus quem realiza o milagre da fé, que une a pessoa com Jesus. A fé que estava se manifestando naquela mulher estrangeira. Uma das frases mais famosas de Martinho Lutero é a frase em latim simul iustus et peccator, que significa: eu sou ao mesmo tempo justo e pecador. Em outras palavras, nós cristãos somos ao mesmo tempo, por aquilo que a palavra de Deus nos revela, 100% justos e 100% pecadores. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos nós somos impuros, pecadores, mas Deus nos declara justos. Isto quer dizer, Deus nos justifica pelo perdão conquistado pelo seu Filho na cruz, em lugar de cada um de nós.
carregando os nossos pecados. Mesmo sendo impuros, Deus, por causa de Jesus, nos considera agora seus filhos, puros aos seus olhos, por causa daquele que é puro. Aquele que é o nosso Senhor, aquele que é o Filho de Davi, nos faz filhos de Deus. Por isso que as nossas confissões, o credo apostólico, chama a igreja, Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. Está falando de nós não somos santos, mas Deus, por causa de Cristo, nos enxerga assim. E esta foi a grande lição que Jesus ensinou para os seus discípulos através daquela mãe, através daquela mulher estrangeira, que pela fé buscou socorro e ajuda naquele que é Senhor e que deu aos homens não migalhas, mas sim tudo. Deu a sua própria vida numa cruz para tornar os impuros agora puros aos olhos de Deus. Que esta boa nova, a certeza de que Deus nos acolhe através de Jesus, possa encher os nossos corações de alegria diariamente. A alegria e a certeza de que Deus está do nosso lado, de que Deus é por nós, possa estar presente diariamente. Deus nos acolhe através de seu Filho. Deus nos considera seus filhos por causa de Jesus. Que grande alegria! Deus seja louvado. Obrigado, Senhor. Amém. Queremos neste momento falar com Deus em oração. Em especial lembramos os nossos aniversariantes da semana que passou, do dia de hoje. Também queremos interceder pelas famílias enlutadas. Em especial lembramos a família do Wilton Rossini, este senhor que morava em Giruá, veio a falecer na semana passada, na quarta-feira. Deixa enlutado sua esposa Lili, a família, os filhos, amigos, irmãos na fé. Falamos com Deus em oração. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos porque demonstraste o teu amor por nós todos os dias, derramando tuas infinitas, misericordiosas e imerecidas bênçãos. Conhecemos nossa vida e sabemos que frequentemente nos desviamos dos teus santos ensinamentos
e te desobedecemos. Mas sentimos alegria quando conhecemos o teu amor por nós e o gesto de profundo amor demonstrado por Jesus, quando se entregou à morte na cruz em nosso lugar e favor. Conserva, Senhor, a fé em nosso coração, e que, motivados pelo gesto de nosso Salvador, tenhamos uma fé viva que atua pelo amor. Afasta de nós a hipocrisia e a falsidade. Não permite que vivamos uma fé apenas de palavras. Ajuda-nos, Senhor, em todas as nossas necessidades. Dá-nos saúde, o pão de cada dia, forças para o trabalho e bem-estar. Nas tuas mãos nos entregamos de corpo e alma. Derrama sobre nós tuas infinitas e misericordiosas bênçãos. Permita, querido Pai, que logo possa chegar a toda a população do mundo uma vacina segura e eficaz para o novo coronavírus. Abençoa todos os profissionais, especialmente na área da saúde, que batalham pelo bem das pessoas. Aos que estão enfermos em tratamento, que fizeram cirurgia ou que vão passar por cirurgia. Aos que se recuperam da Covid-19, o desejo de um pronto restabelecimento, segundo a tua vontade. Intercedemos pelos casais, pais e filhos, vovôs e vovós. Cuida de todas as famílias enlutadas. Em especial lembramos a família da Lili, cujo esposo e pai descansou no Senhor. Terminou sua luta, o tempo de muita dor que teve aqui, e agora está nos braços do bom pastor Jesus. Agradecemos, Senhor, por mais um ano concedido aos aniversariantes. Continue lhes dando saúde e vigor, e que possam celebrar esta data por muitos anos. Mantenha eles firmes na fé e leva-os a também reconhecerem com gratidão tua bondade e amor. Fica, Senhor, com o nosso país e governos. Capacita-os a fim de realizarem um governo honesto, visando o bem-estar do nosso povo. Estabelece a paz no mundo, abrindo portas para a pregação do teu santo evangelho. Ajuda-nos também a testemunharmos o teu grande amor a todos os nossos familiares, amigos, vizinhos e colegas. Tudo mais queremos colocar também diante de ti, na oração que teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Com alegria nós queremos finalizar mais este culto, na comunhão, na presença do Senhor Jesus. Queremos convidar para que compartilhem este culto com vossos amigos e familiares. Desejamos uma semana abençoada no Senhor para cada um. Finalizamos este momento maravilhoso cantando o hino Em Jesus Amigo Temos.
Jesus, amigo temos, que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando para ter consigo os culpados se humanou, veio com seu sangue puro